Mais de metade dos adolescentes portugueses utilizam a internet sem qualquer supervisão dos pais. Os números constam num estudo apresentado pela Microsoft no âmbito do Dia Europeu da Internet Segura. Os dados revelam que a maior parte dos portugueses nunca foi vítima de assédio, tal como os italianos ou os espanhóis. Já os noruegueses e os dinamarqueses queixam-se de situações em que a sua identidade foi violentada. No que respeita à partilha de informações pessoais na internet, os adolescentes espanhóis são considerados os mais permissivos, ao contrário dos portugueses e dinamarqueses. É nosso convidado Tito Moraes, especialista em segurança infantil na internet. Muito bom dia. Bom dia. O que é há a fazer para que conselhos principais daria aos pais dos jovens portugueses no que toca à consulta e à navegação na internet? Fundamentalmente que usem a internet com os filhos, que tirem os computadores dos Isso é filhos. possível? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, por exemplo, descobri a internet em 1995 graças ao meu filho, na altura tinha 15 anos. Eu comprei um modem fax e eu usava-o como fax e ele pediu-me para ligar-se à internet. E até que eu vi que ele estava a usar a internet e os primeiros passos que dei na internet foi com ele. Ele é que me explicava como é que as coisas funcionavam, clicava-se aqui, clicava-se acolá. Portanto, é perfeitamente possível. Eu comecei a usar o Messenger há meia dúzia de anos atrás, no entanto, não era um utilizador do Messenger, usava um outro programa que é o Skype, porque o meu filho, na altura, com 10 anos, me pediu para usar o Messenger. E eu decidi então, sim senhor, vamos abrir uma conta para ti e abro também uma conta para mim. Portanto, é perfeitamente possível os pais usarem a internet com os filhos. Isso não é sinónimo, os pais usarem a internet com os filhos, não é sinónimo de bisbilhotarem a atividade que os filhos têm na internet. É uma atividade que pode ser partilhada. E lúdica? Também, sobretudo para os jovens, não é? Como estudante destes assuntos e interessado nestes assuntos da internet, olha para este fenómeno com otimismo ou com muita preocupação? Com alguma preocupação, e vou-lhe dar, por exemplo, um indicador disso. O Parlamento Português, em julho do ano passado, aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo no sentido de promover uma campanha de sensibilização sobre os riscos a que as crianças e os jovens podem estar expostos através da internet. E até hoje ainda não vi nada. Isso para mim é um motivo de preocupação. O Provedor de Justiça, por exemplo, em 2005, em outubro de 2005, fez uma recomendação também ao Governo e aos operadores de telecomunicações no sentido de fornecer informações aos pais relativamente a uma utilização segura dos telemóveis pelas crianças. Hoje, 13 ou 4 anos passados, os operadores continuam sem disponibilizar essa informação nos seus websites, quando o fazem, por exemplo, noutros países onde têm operações. Esses são alguns motivos. Mas eu convidá-lo a permanecer connosco em estúdio, porque a seguir temos uma reportagem que encaixa perfeitamente na nossa conversa relacionada com as campanhas de sensibilização relacionadas com a internet. Em Braga, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, está a jornalista Raquel Gomes. Pode-nos explicar, Raquel, em que é que consiste esta ação de formação? Bem, hoje a sessão de formação é especialmente dedicada ao Dia Europeu da Internet Segura, mas não é iniciativa única, nem é a primeira vez que acontece aqui na Biblioteca Lúcio Craveiro, porque nesta biblioteca vão-se chamando durante o ano a atenção para estes problemas de utilizar convenientemente a internet. Sim, sem dúvida alguma. Esta biblioteca, ao longo de todo o ano, vai mensalmente desenvolvendo ações de sensibilização e de informação junto da comunidade, não só dos mais pequeninos, mas também dos mais crescidos, até à classe mais sénior, onde nós fazemos pontualmente, de facto, alguns conselhos de como deverão as pessoas ter cuidado na navegação e utilização da internet. A internet é uma ferramenta muito útil para muitas coisas, mas também tem alguns perigos. Claro, tem vários perigos. Nós sabemos que nos dias de hoje existem muitas pessoas com atitudes maliciosas, com fins despropositados de roubar dados privados das pessoas, no sentido de as, no fundo, roubar e prejudicar. E é essa a atenção que nós devemos passar, sobretudo para os mais pequeninos, que utilizam tão, digamos, precocemente, por vezes, a internet. Hoje, aqui esta manhã, temos alunos do primeiro e do segundo ciclo, estão aqui escolas, mas também estão aqui alguns pais com os seus filhos. Eu tenho aqui o André, que anda no 3º ano. André, tu costumas utilizar a internet? Sim. E tens algum cuidado?
Sim. O que é que tu fazes na internet? Normalmente costumo fazer pesquisas, costumo jogar alguns jogos. E a mãe está sempre a ver o que tu estás a fazer? Sim. O que é que tu sabes que não deves fazer na internet? Não devo fazer conversas com estranhos. E isso faz parte do papel da mãe, não é? Ir supervisionando o que é que o André faz na internet. Exato, estou sempre a monitorá-lo, ele nunca está na internet sozinho. Pronto, estamos sempre a ver o que é que ele está a fazer, a pesquisa, ou mesmo os jogos, quais são os jogos, o conteúdo dos jogos. É preciso ir alertando para os perigos que eles podem encontrar. Exato, e ele sabe e pronto, já foi dito, não é? E ele tem conhecimento. A mãe e o André são um exemplo positivo daquilo que vai acontecendo em Portugal, em que os pais monitorizam e o acompanhamento parental é fundamental para que a internet seja de facto uma ferramenta segura, mas também há muita gente, e como nós ouvimos nesse estudo, os pais nem sempre são muito versados em internet. Há mesmo em muitos casos, os filhos estão bem mais à vontade com estas novas tecnologias que os pais, isso pode tornar difícil acompanhar o que eles vão fazendo. Comigo, eu tenho a Ruth. Costumas utilizar a internet para quê? Sim, muitas vezes para falar com os meus colegas, para fazer trabalhos, para a escola e também para fazer pesquisas, para jogar. E tens alguns cuidados dos teus pais? Passam-te essas preocupações? Sim, a minha mãe pergunta-me, diz-me para eu não andar a pesquisar coisas que não devo, para não falar com estranhos e essas coisas. Muito bem, é exatamente isso que se vai passar aqui hoje. Vão-se dando alguns conselhos de como utilizar esta ferramenta que pode ter muitas oportunidades, pode ensinar muita coisa, mas também pode ter muitos perigos. De manhã, alunos do primeiro e segundo ciclo, à tarde, aqui na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, estarão adultos para que também percebam os perigos e os benefícios de utilizar uma internet segura. Reportagem em direto da jornalista Raquel Gomes, numa biblioteca em Braga, e volto à conversa com Tito Moraes, especialista na utilização destes assuntos, da utilização da internet. O que é que, na sua ótica, deve ser dito às crianças como sendo um sinal de alerta, quando elas estão a navegar? O principal é que elas estejam à vontade para dizer aos pais se alguma coisa as incomodar, alguma coisa que elas vejam na internet, que elas ouçam na internet, que elas leiam na internet, que tenham à vontade para contar aos pais e que não receiem que, se o contar, que os pais vão retaliar cortando ou proibindo o acesso à internet. Estes miúdos, por exemplo, são miúdos muito pequeninos, provavelmente do primeiro ciclo de ensino. São aqueles onde normalmente os pais e os professores, quando falam com eles, normalmente eles têm mais facilidade em acatar. Os miúdos que normalmente estão mais em risco são aqueles em que estão já no período da adolescência ou a entrar no período da adolescência, que se caracteriza exatamente por isso, por correr determinado tipo de risco, fazer primeiro e pensar depois. Portanto, o facto de nós conseguirmos criar canais de comunicação com os nossos filhos, mesmo em situações graves, como foram recentemente também reportados na comunicação social, é um passo essencial para que os pais possam ajudar os filhos a ultrapassar algumas situações menos desejáveis. A situação em Portugal é preocupante? Avalia essa situação como preocupante, ou neste momento pode dizer-se que a internet ainda é um meio relativamente seguro ou que deve ser devidamente explorado para que a aprendizagem das crianças possa ser levada a bom termo? Não há nada seguro na vida, não é? Nós, para morrermos, a única coisa é basta estar vivos, não é? Portanto, a internet tem, obviamente, riscos, como o facto de nós atravessarmos uma rua também tem os seus riscos. Dizer se a situação é preocupante ou não. Quando estamos a falar casos, por exemplo, de abusos sexuais de menor, qualquer caso é extremamente grave para nós não lhe darmos a devida importância. No entanto, normalmente a ênfase é dada sobretudo nesse tipo de casos de abusos sexuais e tudo mais, quando na realidade o problema que eu acredito que seja mais grave é a utilização destas tecnologias por outros jovens para assediar, para humilhar, para ofender outros jovens.